Muito bem, acho que a partir desse instante nós estamos gravando. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, enfim, aqui virtualmente presentes, nessa modalidade de presença que é das mais interessantes do ponto de vista semiótico, estranha, híbrida, enfim, foi uma das coisas que nós tivemos que aprender também com a pandemia, e sofrimentos e aprendizados, né? Mas, por outro lado, também é preciso dizer, por outro lado também, alguns prazeres, como a possibilidade de receber colegas que há muito tempo nós tínhamos vontade de acolher dentro do FAPES, do Fórum de Atualização e Pesquisas Semióticas, e que, bom, os meios tecnológicos que se ativaram mais nessa época têm nos permitido fazer. Então, é um prazer muito grande para nós receber hoje o nosso colega Francisco Seda para essa palestra do FAPES. Francisco Seda nos fala diretamente de Cagliari, na Sardenha, onde ele vive e onde leciona na universidade, onde ele é professor associado de semiótica. Francisco Seda é uma pessoa bastante conhecida entre nós, não precisa de muitas apresentações, mas de todas as maneiras, eu vou lembrar 2 ou 3 coisas de um currículo que é tão rico, que é tão denso, que eu precisaria de muito tempo para ficar apresentando, então eu vou só resumir algumas coisas. Francisco Seda, professor da Universidade de Cagliari, na Sardenha, foi professor visitante em Harvard, nos Estados Unidos, e na PUC de São Paulo, esteve também conosco na USP, foi vice-presidente da Associação Italiana de Estudos Semióticos, muito atuante também nos diferentes periódicos italianos da área de semiótica, como nós sabemos, na Itália, que eu ia dizer, é na Itália que tem mais revistas de semiótica, é na Itália que tem mais atividade semiótica, qualquer que seja o aspecto que a gente queira contemplar. Então, Francisco Seda é uma das pessoas também grandemente responsáveis pelo ritmo e pela temperatura quente das atividades da semiótica na Itália, que é o país com maior densidade de semioticistas por quilômetro quadrado. A Sardenha tem uma densidade especialmente alta, porque existem semioticistas da Sardenha, até mesmo em São Paulo, para vocês terem uma ideia. E, bem, atualmente Francisco Seda é secretário-geral da Sociedade de Filosofia da Linguagem, dirige o seminário Reprogramming Culture, Communication and Protest nas universidades de Cagliari e Potsdam, dentro de um projeto europeu mais amplo, que é o projeto EDUC. Trabalha muito com a semiótica das culturas, embora não exclusivamente, mas muito com a semiótica das culturas. Publicou um grande número de livros e uma quantidade incontável de artigos em revistas científicas. Editou na Itália vários volumes da obra de Yuri Lotman, ninguém menos
do que Yuri Lotman, um dos grandes pioneiros e líderes da escola semiótica de Tartu e Moscou, e veio muito valentemente fazer a palestra hoje, embora esteja na convalescência da Covid, enfim, condição que a gente acaba de descobrir que está compartilhada com outras pessoas que estão aqui conosco, e torcemos para que nenhum desses casos tenha sintomas de maior gravidade, que pelo menos as pessoas passem pelo ciclo do vírus sem grandes problemas de saúde. Muitíssimo obrigado, Francisco, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande receber você, e desde que nós recebemos a sua resposta positiva, nós já anunciamos Urbi et Orbi, e você fez questão de falar em português sem sotaque. Sem sotaque, com sotaque da Sardenha, com sotaque da... Francisco, então, é bem particular. Eu vou passar diretamente a palavra para você, agradecendo em nome de todo o grupo, de toda a equipe do FAPES está toda aqui junto conosco, tá o Leonardo, a Clarissa, a turma da organização do FAPES com a gente, e todo mundo muito feliz de receber você. Então, já passo diretamente a palavra ao Leonardo. Desculpa, passo a palavra ao Francisco. Perfeito. Obrigado, Ivan. Muito... É um grande prazer de estar aqui. De alguma maneira, é um voltar na casa, na minha segunda pátria, que é o Brasil, depois da Sardenha. É sempre um prazer. Eu vou fazer um tentativo de falar em português, mas fiquei muito tempo sem voltar e sem falar. Vou ler para gestionar de uma maneira melhor o tempo e a argumentação da minha intervenção. Vou compartilhar a minha... vamos ver se eu posso compartilhar. Não sei. Se você vê a apresentação... Sim. Sim, ok, perfeito. Apareceu a apresentação, sim. Aproveito e cumprimento a nossa colega Diana Luz, inspiradora de todos nós. Boa tarde, Diana, bem-vinda. Oi, Diana. A gente se viu em Paris um mês atrás. Foi um grande prazer, uma grande emoção de ficar juntos na Europa. É um prazer ver muitos amigos e colegas, como o professor Fiorin e muitos outros. Eu vou falar de traduções invisíveis e gostaria de começar esta intervenção sobre o tema da tradução com 3 exemplos que espero possam ajudar a compreender de imediato o cerne e o alcance da minha proposta. Vamos pegar o primeiro exemplo é um exemplo abstrato. Vamos pegar esta sequência. Diante dele, podemos perceber simultaneamente que os diferentes objetos signo são atravessados por uma forma de continuidade, por um espaço plano referencial, que eles mesmos ajudam a estabelecer e que nos permite hipotetizar a continuação da sequência. É como se nós sabemos que há esse tipo de plano, de continuidade, que pode acontecer. ABC, BCD, etc, etc. E se vai desenvolver um espaço de contínuo. Mas, ao mesmo tempo, podemos perceber que esta série é habitada por diferentes formas de descontinuidades, que permitem estabelecer diferentes hierarquias, diferentes articulações da diferença da continuidade aparente. Por exemplo,
pode notar que o quarto elemento não tem mais nada em comum com o primeiro, a ponto de quebrar a continuidade do todo em duas partes. Ou pode-se estabelecer um ritmo tal que o quarto elemento esteja em descontinuidade com o primeiro, assim como o quinto com o segundo e o sexto com o terceiro. Ou ainda, podemos notar que o casal central se comporta como uma espécie de junção entre os casais da margem, etc, etc. Para retratar tudo isso de forma mais prosaica nos aproximando de nossos objetos de estudos um pouco mais clássicos na semiótica, pensemos em quando nos encontramos imersos em um discurso oral, um pouco como o que eu estou fazendo. Quando acompanhamos um discurso ao vivo, a retenção das referências de signo a signo, sua concatenação, seu estabelecimento de algum nível de referência, parece-nos mais significativo e decisivo do que as articulações estratificadas do todo, que tendem a desaparecer em segundo plano. É um pouco como se passássemos suavemente sobre uma ponte e esquecemos as estruturas complexas que a sustentam. É um pouco como nesse tipo de experimento. É um texto em italiano onde as letras foram mescladas, onde foram subvertidas, mas há a possibilidade de construir uma linearidade, uma continuidade da leitura, porque temos esse tipo de possibilidade de apreensão dos textos. Concentrando-se mais na coerência do todo, entendido em sua totalidade e no significado de suas articulações internas, talvez tendo a possibilidade de analisar com calma o próprio discurso, os signos como unidades ou blocos concluídos desaparecem, porque nos parecem meros instrumentos, meras concretizações contingentes de conjuntos de relações mais profundas e muitos mais necessárias. Peguei esse pequeno exemplo do Jacques Geninasca. O discurso, nesse ponto, mesmo sem fazer uma análise semiótica dele, é percebido como um desenvolvimento articulado, feito de partes e transformações, atravessado e organizado por tensões e distensões, por figuras e temas de menor ou maior importância. Finalmente, vamos tentar um exemplo mais imaginativo, ou talvez mais imerso na realidade, mais imerso nessa multiplicidade relacional elusiva que ela é. É noite, olho para cima, vejo um céu lindamente estrelado. Entre mim e o céu estrelado, que somos objetos separados, estabeleço uma continuidade, percebo um tempo presente, talvez até um sentimento de pertencimento universal, de fusão entre mim e as estrelas dentro de um único grande cosmo. Um cosmo que é piatto. Um cosmo, como se pode dizer, que não tem, que é uma unidade. Ou não, olho para cima, vejo as estrelas e estabeleço uma continuidade. As luzes que vejo não estão apenas em outro lugar, mas vêm de um tempo diferente. Muitas dessas luzes, talvez hoje, quando olho para elas, não existem mais. Algumas dessas estrelas certamente já estão extintas. Esse firmamento é irreal. Essa realidade aparentemente unificada existe apenas em função das relações espaciotemporais entre mim, as estrelas, sua distância da Terra, a velocidade da luz, sem falar da época do ano, da rotação do planeta, etc, etc. Se eu quisesse dizer que esse céu existe como real, teria que dizer que é minha percepção atual do passado do universo. Seria bom se eu perceber essa sublime sensação de irrealidade por excesso de reais, eu pudesse evitar tornar invisível a sublime percepção de um presente absoluto e de um universo unificado, e vice-versa. Mas enquanto estabeleço um real,
parece destinado a perder a realidade com seus outros reais, com suas inesgotáveis multiplicidades relacionais. Estes exemplos servem para introduzir minha hipótese, que eu quero compartilhar e discutir com vocês. Em qualquer série de fenômenos, para estabelecer ou aprender algum significado, temos que lidar com dois mecanismos de tradução presentes e ativos de maneiras diferentes: as concatenações, de um lado, e as correlações, do outro. Veremos melhor como definir esses dois conceitos. O que deve ser sublinhado agora é que cada forma de tradução produz sua forma específica de invisibilidade interna. A catequesização, a automatização para as concatenações, a encatalização, a condensação para as correlações. Ao mesmo tempo, ela produz a invisibilidade da relação entre os dois tipos de traduções. Temos uma invisibilidade quando eu vejo a concatenação, não vejo a correlação e vice-versa, mas ao mesmo tempo há um mecanismo de invisibilidade da correlação em si mesma e da concatenação em si mesma. Vou fazer depois algum exemplo sobre isso. Em outras palavras, antecipando uma espécie de conclusão, pode-se comparar o sentido, na minha hipótese, com seus dois movimentos constitutivos da tradução, à luz. Assim como esta acaba sendo feita ao mesmo tempo de partículas e ondas, assim, o significado em semiótica parece ser feito simultaneamente de signos, objetos e linguagens formas, de concatenações e correlações. Ora, tanto no caso da luz como no caso do sentido, os dois modos de existência parecem dar-se de modo exclusivo. Ou seja, a percepção de um causa uma limitação da visão e uma cegueira tendencial em relação ao outro. Os dois tipos de tradução são, acho que você já entendeu, que aqueles que dividiram a duas grandes abordagens na base da semiótica. A que se refere, a que se refere a Peirce e a que se refere a Saussure. Embora a semiótica ligada à figura de Peirce tenha sido associada mais frequentemente ao conceito de interpretação do que ao conceito de tradução. Mas acho que é próprio Peirce que nos fornece elementos para argumentar que os mecanismos de interpretação devem ser pensados mais precisamente como traduções. Falando de significado, ele diz: o significado de um signo é o signo no qual ele deve ser traduzido. Uma afirmação muito, muito famosa. E, novamente, nos mostra como o próprio signo existe apenas quando ele se traduz ou se concatena com um segundo signo. Mas um signo não é um signo a menos que se traduza em outro signo, no qual ele esteja mais desenvolvido. O pensamento deve viver e crescer em incessantes traduções novas e mais elevadas, ou prova que não é pensamento genuíno, que tem todo um problema do desenvolvimento, não é exclusivo, não precisa ser sempre mais desenvolvido, mas que nesse tipo de afirmação temos uma referência a um clássico do pensamento de Peirce, a ideia que o segundo signo produz qualquer de novo na compreensão. Mas, na verdade, não é indispensável. O ponto é que, para entender um significado de um signo, para fazer existir um primeiro signo, temos necessidade de traduzir em um outro signo. Essa abordagem vai muito além da ideia de significado como algo conceitual, mental, e da interpretação como processo cognitivo. Veja essa passagem aparentemente metafórica. Tudo pode ser compreendido ou mais estritamente traduzido por alguma coisa. Algo como o grão de pólen de uma flor está para o óvulo em que penetra para a planta de onde veio, pois transmite as peculiaridades desta. No mesmo sentido, embora não no mesmo grau, tudo é um meio entre algo e algo.
Hoje, muitos estudiosos, mesmo sem se referir a Peirce, veem nessas cadeias de signos, as próprias formas de estruturar o viver e o social. Para além das intenções dos indivíduos, são cadeias que não são sempre marcadas pela intencionalidade do indivíduo. São alguns chamam assemblagem, que são ao centro de muitas reflexões epistemológicas e semi-antropológicas. Penso aos trabalhos de Isabel Stenger, de Karen Barad, de Kohn, de Tsing e muitos outros. Esse tipo de configuração de significação é muito interessante porque tende a superar a divisão entre natureza e cultura. No entanto, tem um limite. Tende a descrever a semiose como um movimento plano, no máximo reticular. Um movimento que não tem profundidade e hierarquia. Pode-se dizer que o dogma da linearidade que Jacobson associou às chamadas cadeias de Marcos se reproduz aqui. Dizia Jacobson, é o dogma da linearidade que leva seus adeptos a associar uma sequência a uma cadeia de Markov, a subestimar os arranjos hierárquicos de qualquer construção sintática. O próprio Jacobson, de certa forma, foi vítima desse dogma, que é interessante porque a verdade é que todos somos, se Jacobson foi vítima, somos todos vítimas desse tipo de invisibilidade. Ele foi vítima desse dogma quando reduziu a tradução intralinguística a uma pura equivalência. Você lembra o muito famoso passagem sobre The Bachelor, o solteiro. Todo solteiro é um homem não casado e todo homem não casado é um solteiro. E reduzindo esse tipo de equivalência a uma pura equivalência, abrindo o caminho para a ideia de Eco, de Umberto Eco, segundo a qual uma paráfrase não é uma tradução, mas é uma simples substituição. Na realidade, essa abordagem só é verdadeira na medida em que é cega ao fato de que mesmo a equivalência mais plana é atravessada por diferenças. A passagem de um signo ao outro, ou melhor ainda, entre unidades de código, para usar Jacobson, ou entre duas unidades culturais, como Eco a chamava, parece uma equivalência pura, apenas porque se tornou automática, porque funciona efetivamente como parte de uma certa cultura e de uma certa semiose. Se vamos... aqui você pode ver a reprodução de uma hipótese feita por, acho que foram Katz e Fodor, reproduzida por Umberto Eco. Quanto é complicada a diferença dentro do termo bachelor, mas é mais complicada se, retomando a ideia de James, pensamos a todos os usos linguísticos que são associados a um termo, que se pensamos, como dizia Greimas, que o termo é uma condensação de histórias que foram já contadas, que se podem contar no tempo futuro. Se pensamos todos os usos mediáticos, todas as narrações que um termo condensa a um nível social. Penso, por exemplo, eu fiz esta conferência, uma conferência um pouco mais estendida sobre esse tipo de tema na Universidade de Harvard. Eu fiz referência a uma transmissão, um show televisivo que se chama The Bachelor. É claro que não se pode pensar o mesmo show chamado O Homem Não Casado. Acho que seja claro que se fazemos este tipo de prova de comutação, é claro que não são o mesmo termo, não há uma equivalência, na verdade. A equivalência é porque há uma catena de Markov, há um dogma de linearidade, há uma ideia de uma concatenação praticamente automática. Mas, na verdade, na semiose social, praticamente não existe equivalência. Existe uma tendência para utilizar Lévi-Strauss e também a releitura feita para
Viveiros de Castro, há uma tendência a uma equivalência como um grau zero da diferença, mas na verdade não temos mais uma coincidência. Também o Lotman dizia que um conflito que uma coincidência é uma forma muito particular de conflito. Eu acho que é uma ideia bem interessante. A equivalência é função da catacresização, que é um termo muito utilizado pelo Umberto Eco, da catacresização de um adiamento específico. Esse automatismo da praxis enunciativa, apoiado no dogma da linearidade, que torna a tradução invisível e nos dá a impressão de que a passagem é operada por pura e simples substituição de dois signos. Se um signo, então um outro. Enquanto a passagem sempre nos leva a outros campos de relações. É claro que esse tipo de transformação é muito mais visível quando fazemos uma tradução entre duas linguagens naturais. Mas, na verdade, não é assim visível também nesse caso, porque há muitos fraintendimento, misunderstanding culturais. Você sabe, eu gosto de contar aos meus estudantes, aos meus alunos, que quando ele diz carioca na Sardenha, na Itália, ele está dizendo brasileiro, mas carioca no Brasil não é brasileiro, claramente. É uma pessoa que vive em Rio de Janeiro. Quando no discorso esportivo na Itália si dice la selezione carioca, a seleção carioca. É claro que carioca não há nenhuma, é um outro, é constituído como signo dentro daquele discurso, como outro lugar de cruzamento de relações, que é diferente do cruzamento de relações que ele condensa no Brasil. No Brasil, carioca é uma parte, no discurso esportivo italiano é uma totalidade nacional, etc, etc. O mesmo acontece dentro da mesma linguagem. Sabemos que a ideia de vida dentro de um discurso religioso, a ideia de vida dentro de um discurso jurídico, dentro de um discurso das ciências humanas, dentro de um discurso político, é outra coisa. O signo, para retomar Bakhtin, é aberto dentro de si à diferença, às muitas vozes que inabitam o espaço social. A segunda abordagem mantém firme a ideia de que o significado ocorre na tradução. Greimas e Cortés dizem no dicionário, sob o título de tradução, que a traduzibilidade é o próprio fundamento do processo semântico. E a significação é, antes de tudo, uma atividade ou uma operação de tradução, antes de ser o seu resultado. A questão é que essa atividade não é mais feita de objetos atômicos, de unidades positivas, de signos que se referem uns aos outros. Para compreender o salto e a mudança de ponto de vista, é preciso relembrar a ideia exposta por Greimas em Dusson. A significação é a transposição de um plano de linguagem para outro, de uma linguagem para outra linguagem. Como se pode entender aqui, a tradução penetra na função sígnica, como eu já estava dizendo antes, e se dá entre sistemas de valores, entre hierarquias de diferenças. O Paulo Fabre dizia que os conflitos de definição, por exemplo, sobre o termo de vida, são conflitos entre os campos discursivos, e esses campos discursivos são cheios de diferenças, são totalidades diferenciais, são feitos de relações diferenciais que, como semioticistas, temos a responsabilidade e o cômpito de analisar. O estruturalismo nos propõe pensar em um mecanismo paradoxal, evidentemente, certamente mais distante do senso comum do que o do pragmatismo persiano.
é um conjunto negativo. A ideia do estruturalismo, vou fazer uma simplificação, evidentemente, a ideia é que um conjunto negativo de relações se realiza no acoplamento com outros conjuntos negativos. Um plano com o plano da expressão, a função expressiva com suas diferenças, vai se unir com o plano do conteúdo e vice-versa, claramente, que é um outro plano de diferenças negativas. E somente o encontro produz o sentido. Este é um ponto de vista implicitamente holístico, típico da semiótica da cultura, entendida como a ciência da correlação funcional dos diferentes sistemas de signos. A ideia é que estamos já projetados dentro de uma pluralidade, dentro de um espaço de diferenças, e que o ponto é estudar as correlações, como as correlações produzem sentido. E ainda mais radicalmente, o Lotman dizia que é precisamente a assimetria e a não uniformidade estrutural, a intraduzibilidade mútua dos sistemas semióticos que dão o fundamento à sua unidade. Como se o estado de incompletude e imperfeição de cada estrutura buscasse solução nas demais estruturas, sem, no entanto, obter um comprimento definitivo. A nossa realidade configura-se deste ponto de vista como uma teia de correlações profundas. Para poder aprendê-lo como tal, porém, é necessário reconstruir os sistemas de relações diferenciais, os paradigmas locais ou globais em jogo na produção do sentido. Agora, esta operação pode dar origem a uma espécie de cegueira reversa àquela vista anteriormente. Novamente, Jacobson, criticando Saussure, disse que o mestre genebrino, estudando comparativamente sânscrito, francês e latim, superestimou a dimensão hierárquico-gramatical, morfológica, em detrimento da sintática. It is noteworthy that Saussure's classification had recourse to morphological criteria only, while syntax was actually laid aside. Se quiséssemos entender a crítica ao estruturalismo como um todo, teríamos que pensar nesse movimento analítico que vai descrever diferenças cada vez mais profundas do discursivo ao seminarrativo, sem retornar à superfície, sem retornar aos níveis de expressão e manifestação. Obviamente, esta é uma caricatura excessivamente simplificada, como foi a de uma semiótica persiana que se move de signo em signo sem construir sistemas e hierarquias. No entanto, como ensinava Paulo Fabri, a caricatura de um rosto serve para ver melhor os traços que mais o identificam e caracterizam. A busca de correlações diferenciais profunda tende a invisibilizar a superfície sintática com suas concatenações, assim como a busca de cadeias na superfície tende inversamente a invisibilizar a dimensão paradigmática. Mas assim como a concatenação se tornou invisível para si mesma através do princípio da equivalência, da catacresização, também as correlações têm seu próprio tipo de invisibilidade interna. É uma forma de condensação, ou mais tecnicamente, de encatálise, para colocar em Hemslow, fazer referência aos termos e às ideias muito importantes de Hemslow sobre o jogo entre análise e encatálise, os dois movimentos da semiótica, da glossemática de Hemslow. Para entender um a outro, vamos dar um pequeno exemplo. São todos exemplos muito tomados da vida cotidiana. Espero que sejam, pelo menos, curiosos, possam ajudar a nos compreender. Quando alguém entra em um bar em Roma e diz um café, grazie, um café, obrigado, ele não percebe que esse gesto necessariamente engloba uma série de diferenças. Ele não disse um café longo, obrigado, um café lungo, grazie, nem um café corto, grazie, um café curto, obrigado. Que é o que faz com que o barista lhe traga uma xícara com a quantidade de café que alguém quer e espera, que é essa xícara.
se a mesma pessoa pronunciasse a mesma frase traduzida literalmente no Brasil, se encontraria diante de uma xícara completamente diferente, com um café completamente diferente. Um café longo, aguado, é uma xícara grande, mais parecido com os usados na Itália para o cappuccino, onde os termos longo, aguado, grande, cappuccino, obviamente, têm significado em relação ao mundo natural, ao mundo do sentido comum, típico da semiosfera italiana. Ou melhor, eles têm valor porque condensam dentro de si aquelas redes de diferenças categoriais que são irrefletidamente incorporadas em uma dada percepção da matéria, em julgamentos habituais do gosto, no sistema de objetos em uso. Redes de diferenças tão incorporadas que se tornam objetos materiais ou imateriais, concretos ou conceituais, disponíveis para se referir ao objeto que são efetivamente posições dentro de uma sociotaxonomia. Quando dizemos um café grazie, eu estou fazendo referência, me estou referindo a uma posição dentro de uma sociotaxonomia completamente incorporada, condensada dentro da praxe discursiva. Essas posições são mais concretas que uma diferença pura, como aquela que pensamos quando pensamos a diferencialidade estrutural, mas são mais abstratas que um objeto signo, aquela ideia de um solteiro como um objeto concluído, um objeto positivo na ideia persiana. E tudo isso detendo-se em algumas das dimensões diferenciais que sustentam o sentido de realidade típico da semiosfera italiana, já que, passando da Europa para a América Latina, lembrou Eco em um seu trabalho, até a afirmação de que o açúcar é solúvel, o zucchero é solúvel, torna-se fonte de dúvida ontológica, dado que, mesmo sem se dar conta, encadeia a referência ao açúcar máscavo de cana e não ao açúcar de berretaba branca, que é aquele usado na Europa, ou normalmente usado na Europa. E correlativamente faz referência ao condensa melhor um tipo diferente de solubilidade do próprio açúcar, uma temporalidade diferente do processo semiótico e do sentido que nós vivimos quando tomamos um café, um cafezinho. Ora, essa invisibilidade envolve tanto a pessoa que entra no bar, quanto o semiólogo, que na análise da escultura necessariamente deixa de dar conta de montanhas de soldas entre diferenças que são evidentemente tão óbvias que são invisíveis, com o risco óbvio de perder as diferenças mais significativas e reduzir a materialidade da realidade, a materialidade do sentido, a pura matéria obtusa, despida da correlação de formas que a tornam o que é. Tentei resumir o trabalho de pesquisa que estou fazendo de um pouco de anos, que é claramente muito mais detalhado. Eu fiz de forma mais rápida e simples possíveis para compartilhar algumas ideias com vocês. Espero que mesmo assim essas reflexões possam soar interessantes para o grupo de pesquisa da USP, para os amigos, os colegas que são conectados agora. Para tentar concluir, gostaria de dar mais uma prova dessas dinâmicas de invisibilidade e da maneira como elas também explicam o enantiomorfismo, a especularidade invertida entre as duas grandes tradições semióticas das quais partimos. Para entender isso, devemos notar esta inversão. Na semiótica pragmático-enciclopédica, é o conteúdo que é assintótico, enquanto na semiótica generativo-estrutural é a expressão que se torna assintótica. O primeiro fato é bem conhecido e postulado por Eco, quando falou de uma apreensão assintótica do conteúdo pelo jogo contínuo, potencialmente infinito, de concatenação de expressões. Dizia Eco, por interpretação devemos entender o que Peirce quis dizer quando reconheceu que todo interpretante, signo, ou expressão, ou sequência de expressões que traduz uma expressão anterior, não apenas retraduz o objeto imediato, o conteúdo do signo, mas também
também amplia a compreensão. Embora esse tipo de semiose seja motivado como uma tentativa de aprender sem circunscrever, compreender algum conteúdo, resulta em uma dobra de expressões sobre expressões, de expressões que parecem ser suficientes em si mesmas. Nesse tipo de semiótica, há somente expressões. Na verdade, o conteúdo é uma outra expressão. Desculpa. Essa utopia da semiótica pragmático-interpretativa se acopla àquele que eu chamarei o mito da semiótica generativa estrutural, ou melhor, sua ideia de um desenvolvimento completo na imanência. Você sabe que a imanência, sobretudo, é a imanência do conteúdo. Vamos ver como é possível isso. Não é por acaso que quando se tenta sair das camadas do percurso generativo para lidar com a plasticidade da expressão, o que se encontra são novas categorias, novas oposições de conteúdo, como quando no semissimbolismo de um ícone russo se diz que a oposição entre o divino e o diabólico é veiculada pela oposição ouro-prata, ou seja, no sistema de gestos da Europa Ocidental, afirmação e negação estão relacionadas à relação que opõe verticalidade à horizontalidade do movimento da cabeça. É como se, cada vez que na semiótica generativa estrutural tentamos de aguentar a expressão, achamos novamente oposições que fundamentalmente são oposições categoriais, que são representadas como oposição de conteúdo. Não saímos do conteúdo. Eu desenvolvi esse raciocínio de maneira um pouco mais profunda a partir de uma análise de duas ilhas extremas. A chamativa, fascinante, ilha Villa, no coração do projeto The World, em Dubai, é a indescritível ilha de lixo que povoa o Oceano Pacífico, se chamada Garbage Island. Não podemos refazer a análise que, entre outras coisas, nos levou a associar a primeira, ligada ao pragmatismo, com a lógica da utopia, e a segunda, ligada ao estruturalismo, com a lógica do mito. O que pode ser útil notar é o resultado teórico das duas lógicas levadas ao extremo. O mito estrutural transforma a contínua transformação e correlação de diferença em sua essência. A essência da semiótica estrutural é a transformação, é o jogo de correlação. Se você pensa a ideia do mito ameríndio como uma contínua transformação, não há outro que transformações, e correlações entre transformações, não há um mito de origem, há somente diferença que se reproduz continuamente. Do outro lado, a utopia enciclopédica encontra sua essência em adiar o adiantamento, em fazer da concatenação objeto das suas expressões. Como nessa imagem, uma expressão que porta às expressões. Não saímos da expressão. Aquela que Deleuze chamava uma circularidade do significante. Ao fazê-lo, ambos de formas distintas, apontam, na minha hipótese, para a ocupação do espaço fundacional da relação, tentando divorciar a expressão e o conteúdo. Divorciar a expressão do conteúdo e o conteúdo da expressão. Eles, obviamente, não podem ter sucesso, mas isso cria as condições para cair nessa falácia intelectual muito comum, que reduz a expressão ao empírico perceptivo e o conteúdo ao abstrato conceitual, que é um clássico também. Nós, quando falamos sem dar atenção às nossas palavras, temos essa tentação de dizer que a expressão é o sensível perceptual e que o conteúdo é o conceitual e abstrato. Onde eles, sabemos do Hjelmslev, que eles são simplesmente os funtivos de uma relação formal. Nossa hipótese final é que essa compresença
essa produção contínua de formas de invisibilidade é o que faz a significação funcionar, mas a torna evasiva. Eu penso, por exemplo, ao discurso político, que estamos estudando muito com o Paulo de Muro, o discurso populista, onde, por exemplo, esse tipo de concatenações nos traga de um ponto a outro, traga as pessoas que participam do discurso de um ponto a outro, sem perceber, por exemplo, as diferenças, que é partida de um ponto e acaba sendo um outro. Como quando uma pessoa diz, mas eu não sou racista, eu não sou divisivo. Mas, na verdade, você seguiu um percurso discursivo que parecia contínuo e, na verdade, produziu uma descontinuidade que te produziu uma posição de subjetividade nova que você, como pessoa, não tem consciência dela. Mas é um caso clássico no discurso político, sobretudo no discurso populista da extrema-direita. Acho que a complexidade da significação, o modo como somos jogados por ela na vida cotidiana e na prática analítica, está ligada à dificuldade de ver e tornar visível o duplo movimento, que muitas vezes vai em direções diferentes, das duas formas de tradução que habitam a significação. A solução que temos para tornar esse mecanismo minimamente perceptível, ou seja, traduzir constantemente uma lógica em outra, só reforça o paradoxo e a centralidade da tradução. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Poxa, quanta coisa. Bom, nós vamos reservar alguns minutos para podemos fazer um pequeno debate, podemos discutir um pouquinho com o nosso palestrante convidado. Acho que as pessoas talvez poderiam simplesmente, quem quisesse dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma intervenção qualquer, pode fazer assim, levantar a mão do actante, não precisa levantar a mão do ator. Se quiser, pode levantar a mão do actante e a mão do ator. Mas, portanto, a mão narrativa e a mão discursiva. Mas basta levantar a mão narrativa. E daí a gente dá a palavra e a pessoa pode fazer essa pergunta. Mas eu tenho uma primeira pergunta anotada aqui no chat escrito. E vamos talvez começar por ela, Francisco. Pode ser? Eu leio, talvez, em voz alta para tu. Então, a pergunta no chat, Francisco, é assim. Professor Seda, você tem um artigo, ou mais de um artigo, abordando as ideias que apresentou hoje, especialmente esta parte de comparação entre o mito estruturalista e a utopia. Pergunta do Leonardo Reitan. Sim, obrigado, Leonardo. Sim, como eu disse, eu escrevi um texto sobre as duas ilhas extremas, que eu considero duas ilhas extremas, que são a The World e a Garbage Island. Entanto que eu estava fazendo a análise, eu vi que teve elas foram representativas dessas duas tendências, o mito e a utopia, que uma era um jogo de transformações. Você sabe que um dos problemas da ilha de lixo no Oceano Pacífico é a sua invisibilidade, a impossibilidade de individuar a ilha, que fez também desenvolver muitas narrativas de tipo complotista, por exemplo, que não existe. É um problema porque a narração sobre aquela ilha é um jogo de transformação, é como as ilhas míticas, que são sempre em desenvolvimento, e que massivamente
eu acho, servem para prender consciência da transformação mesma que estamos vivendo. Porque a um dado momento, aquela ilha voltou a ser o símbolo da crise ambiental. Por que não outros tipos de objetos signo? Porque ela fala de uma transformação, é o homem que transforma o mundo, aquela ilha transforma a nossa percepção do mundo, é todo um jogo de transformação que eu analisei dentro do texto. E, ao mesmo tempo, a ilha de Dubai é um puro significante que joga com o significante, é uma espécie de jogo hipnótico, é o jogo do desejo, da ideia de ficar dentro de um espaço utópico, de esquecer também todas as injustiças, todas as dinâmicas sociais que estão atrás daquela ilha. Ao final do texto, eu faço desenvolvo muito mais de hoje, a comparação com esse tipo de lógica extrema da concatenação, da lógica pragmatista, do jogo de uma expressão que só leva a outra expressão. É o problema, eu sou estruturalista, claramente, é um problema que eu vejo dentro do estruturalismo, de esse tipo de jogo, aprofundar a descrição das diferenças, é o problema de fazer os contos com o plano da manifestação, para se dizer, de sair do plano do conteúdo e do problema das diferenças. Acho que o mito é exatamente uma representação desse tipo de dinâmica. Eu posso compartilhar com vocês, você pode dizer, o Leonardo, os outros, se a análise e a parte teórica são bem construídas, bem argumentadas. Muito mais de que eu fiz hoje, onde resumi um pouco tudo. Francisco, posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Pergunta? Pensando na comparação que você fez entre essas duas grandes tradições do pensamento semiótico, a tradição iniciada na obra do Peirce, e a tradição, vamos chamar de saussuriana, que vai desembocar na semiótica da Escola de Paris, e corrente semiótica mais narrativa e discursiva, seria possível formular as diferenças de pontos de vista em termos de quem é que toma por ponto de partida a expressão, quem é que toma por ponto de partida o conteúdo, e quem é que tem como horizonte visado o conteúdo, quem é que tem como horizonte visado a expressão. A minha pergunta é possível formular nesses termos, ou não é dessa maneira que você põe esse problema? Não, eu acho que todas as duas tradições, você é correto. A ideia é que o ponto de partida de uma é a expressão para chegar à compreensão do conteúdo, e do outro lado há mais uma concentração sobre o conteúdo para chegar à expressão. Todas as duas tradições têm seus instrumentos e suas boas explicações para fazer, como se diz, far fronte, para lidar com esse tipo de problema. Eu acho que, però, na verdade, há, de uma certa maneira, como Umberto Eco dizia, de maneira muito sincera, ao final, a posição pragmatista nunca chega ao conteúdo. Por quê? Porque é interessado naquele tipo de passagem entre um signo e um outro, qualquer seja o signo, qualquer seja o tamanho do signo, é sempre uma passagem de um signo ao outro, uma reconstrução de uma rede enciclopédica que é plana, e que não há profundidade, que não há uma hierarquia. E Jacobson já viu o problema.
já viu que há esse dogma da linearidade. E do outro lado, como estruturalista, eu pensei, pode ser que nós mesmos temos esse tipo de problema, porque quando tentamos de aprender, de aguentar a expressão, o que fazemos? Novamente achamos diferenças. Novamente achamos diferenças que são como categorias do conteúdo. Porque a diferença entre verticalidade e horizontalidade para a afirmação e a negação é novamente uma diferença de conteúdo. O semissimbolismo é muito claro desse ponto de vista. Pero eu penso, mas é uma pura hipótese, como se pode dizer, de elegância estética, que uma tendência levada ao extremo se ribalta, se reversa na outra. Eu gosto de pensar que há esse tipo de uma espécie de mecanismo de se você vai ao extremo, é um pouco quando vai ao extremo em uma posição política e você vai juntar com a posição exatamente o extremo de um lado vai da outro. Pode ser que é somente uma analogia così um pouco imaginativa, um pouco estética, mas eu gostaria provar a achar objetos para demonstrar ou para ver se há esse tipo. Eu penso, por exemplo, a um exemplo que gosto muito, com grande orgulho, só que gostei anos atrás também ao professor Luiz Fiorin, que era o exemplo de Maradona, de gol do Maradona. Eu penso a radiocrônica de Evo Morales, onde o discurso é muito difícil agora de explicar, mas quando ele está descrevendo o segundo gol do Maradona à Inglaterra, ele parece que está fazendo referência a uma realidade, que são somente concatenações dos signos. Mas, na verdade, ele está falando depois da realidade. É a verdade que o conteúdo, a expressão, tende a ser, como se pode dizer, a mudar de posições. Parece que ele é uma expressão, que a sua radiocrônica é uma expressão, o jogo é o conteúdo, mas na verdade o jogo é a expressão, as suas palavras são o conteúdo. É um momento onde ele começa, não há mais a palavra, se começa a dizer tá, para dizer o que está acontecendo. E você vê aquele ponto onde expressões e conteúdos são, de qualquer maneira, indefiníveis, são mesclados. Eu penso esse tipo de exemplos que seria interessante de ver onde por exemplo, aqui especialmente uma inversão entre expressões e conteúdos. Mas penso que podemos achar exemplos de concatenações que chegam ao extremo e se reversam em correlações e vice-versa. Mas, sobretudo, eu acho que é importante ver a compresença das duas possibilidades. E aqui há a minha referência é ao trabalho de Jacques Geninasca sobre as expressões do sentido. A ideia é que as diferentes expressões do sentido, não há somente um jeito de prender o sentido. Eu acho que é uma heredidade que não é desenvolvida demais, bastante. Acho que é uma possibilidade. Pero o começo do raciocínio é exatamente aquele que você dizia. A ideia que parte da expressão para chegar ao conteúdo, outro do conteúdo para chegar à expressão. Mas penso que há muito trabalho de fazer para chegar a um ponto de conexão. E, se posso dizer, acho que é importante sublinhar que todas as duas tradições têm a tradução como ponto central. E não é um feito, eu penso, de subestimar, porque é muito fácil ver as diferenças entre as duas tradições, mas ver que há um ponto de encontro e também de reconstrução, pode ser de um diálogo, ou também de instrumentos para também se entender entre diferentes tradições. Por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, em novembro, é como ver
Europa e América, duas tradições diferentes. América, claramente, os Estados Unidos. É um problema se entender, criar ponte para traduzir conceitos que muitas vezes são similares, são parecidos, ou são os mesmos, mas chegando das duas tradições diferentes não se encontram. Eu penso que dizer, olha, a tradução é dentro do Peirce, é dentro da semiótica estrutural. Não é exatamente a mesma coisa, mas podemos trabalhar sobre isso, sobre esse tipo de compartilhamento, e pode ser desenvolver também uma teoria um pouco mais unificada. Eu penso que é um desafio interessante, pelo menos. Ótimo. Nós temos duas pessoas que levantaram a mão. A primeira foi a Renata Mancini e depois o Paulo Chagas. Então, primeiro, Renata. Obrigada, Ivan. Muito obrigada, Francisco. Gostei muito da apresentação toda, embora devo dizer que ela é densa, ela tem uma densidade que talvez eu não consiga mergulhar em todos os seus raciocínios com a devida profundidade, porque como a gente está passando muito rapidamente, né, por tudo aqui, então algumas coisas eu vou deixar de lado, porque eu mesma não saberia articular perguntas sobre isso, mas vou trazer de volta algo que me diz respeito diretamente, porque eu também trabalho com tradução, a interface da tradução, né, dos estudos de tradução e adaptação com a semiótica francesa, né? Então, eu vi ao longo da sua fala que em muitas partes a gente dialoga muito proximamente. Quando você diz, por exemplo, no final você diz assim, você vai traduzir uma lógica na outra, ou estudar como as correlações produzem sentido, dialoga muito de perto com aquilo que eu proponho, que é que, quando a gente pergunta o que se traduz, a resposta dessa proposta o que se traduz é um projeto enunciativo. Então, cabe ao analista mapear o projeto enunciativo de partida para fazer as devidas comparações com um projeto enunciativo de chegada. Bom, daí quando você fala a tendência, né, a equivalência, é exatamente o que a gente procura. A gente nunca vai falar em fidelidade ou nada disso, mas a gente vai falar em aproximações, né, ou distanciamentos de uma identidade de partida, que a gente vai mapear pelo seu projeto enunciativo, e uma identidade de chegada, que também será mapeada da mesma maneira. Então, nessa proposta, uma das coisas com as quais a gente trabalha, e daí eu não sei se a gente está no mesmo diapasão, é que eu digo nessa proposta que não há invisibilidade. Não há invisibilidade, porque todo ato de tradução é um ato enunciativo, tá certo? Então, a gente é um ato enunciativo que busca, se o projeto tradutório busca criar uma identidade com a obra original, busca recriar com novas coerções um projeto enunciativo. Essas coerções, elas podem ser de ordem da língua, das linguagens em questão, podem ser de ordem dessas questões culturais que você elencou, né? Agora, como é que a gente trataria essas questões culturais a partir desse ponto de vista? Pela enunciação. Porque todo projeto enunciativo, né, quando ele se dá, ele prevê um perfil de enunciatário, né? Um perfil do para quem. Então, nesse sentido, essas questões que beiram as discussões culturais,
poderiam, eu me pergunto, eu trataria assim, eu trato assim, mas eu pergunto a você se você acha razoável. Porque eu vejo como uma questão, é um novo enunciatário previsto. A gente poderia, assim, partir para um novo patamar, vamos dizer assim, dessa discussão, de pensar num enunciatário da prática, porque há uma prática social condensada nesse enunciado, né? Então, a gente poderia pensar no enunciatário da prática. Então, quando você diz dos mal entendidos culturais, né? São coerções de ordem da prática social que vão incidir nesse projeto tradutório, né? E que, portanto, essas coerções vão fazer com que essa recriação do projeto enunciativo primeiro sofra modificações por conta das coerções culturais. Então, nesse caso, eu estaria trazendo para uma discussão muito próxima da sua, até certo ponto, a questão da enunciação, né? O perfil do enunciatário previsto, que pode ser tomado também do ponto de vista da prática social. Porque várias das questões que você disse, esses conhecimentos tácitos de um determinado grupo social, né, que seria o centro da semiosfera de Lotman, né, que ele é tão sedimentado e cristalizado que ele fica invisível, né, nada mais é do que uma das coerções do projeto tradutório de recriação do projeto enunciativo inicial. Eu não sei se eu me faço entender, mas então a pergunta ficaria: você acha que poderíamos, então, trazer para a sua análise essa questão da enunciação nesses termos, e daí talvez pudéssemos dialogar mais proximamente? E, por fim, com relação à expressão e conteúdo, que eu devo dizer que não segui totalmente a discussão, mas a proposta que a gente faz é pensar as categorias tensivas de Zilberberg, que são abstratas o suficiente para tratar conteúdo e expressão ao mesmo tempo, como algo a se pensar nessa análise do texto como um todo, tanto no que diz respeito aos elementos de conteúdo, como ao que diz respeito aos elementos de expressão e a relação tensiva entre eles. Então, fica aí. A pergunta mesmo é a questão da enunciação, mas ficou, então, todo esse diálogo, vamos dizer assim, que eu faço com você a partir daquilo que você apresentou. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Pode ser que a minha redução da complexidade da matéria teve algumas obscuridades, o que mesmo a minha tradução no português não ajudou a explicar tudo, porque claramente não é fácil, já não é fácil no italiano, não é fácil também, ou menor em português. Eu acho que seria muito bom de dialogar e de compartilhar os textos, e ler e ver como as diferentes concessões da tradução, como você desenvolveu esse tipo de conceito, e a minha se pode encontrar ou pode ter diferenças também. Eu penso que, escutando o que você disse, é que eu acho que a enunciação, o problema da enunciação é absolutamente central. Mas acho que, do meu ponto de vista, como você viu, eu tentei de não fazer referência sempre à tradução linguística e à tradução de textos onde uma intenção é bem clara e bem projetada. Você fala de um projeto projeto enunciativo. É claro que é muito fácil de pensar, por exemplo, um projeto enunciativo de um texto, de um texto literário traduzido de uma linguagem a outra. É claro que é muito mais fácil pensar a ideia de enunciatário, a ideia de um projeto, a possibilidade de uma
visibilidade total do projeto e da sua tradução, etc, etc. Eu aqui estou pensando a um nível, eu penso, um pouco mais geral, um pouco mais profundo, não é uma categoria valorial, é uma ideia de como a cultura, mas mesmo a vida no planeta, cria relações por meio da tradução, ou melhor, deixar uma tradução fora do campo discursivo, por concatenações de um lado e correlações do outro. Quando, por exemplo, Lotman faz uma explicação do cubismo por meio da teoria da relatividade de Einstein e do estruturalismo linguístico, é o feito que cubismo, relatividade física e teoria estrutural ao começo do Novecento são correladas. Não há um projeto. Não é um projeto, uma intencionalidade. Não a um nível macrocultural. Você tem uma correlação. Você tem que há diferenças de um campo que são correladas com outros campos da cultura e que produzem outras diferenças que produzem uma transformação da cultura, etc, etc. Eu estou tentando pensar mecanismos que não são sempre, como se pode dizer, ligados a uma intenção de produção clara, com um enunciatário claro, etc, etc. De mesma maneira, com a concatenação, não estou pensando somente a aquele movimento cognitivo que depois se volta na ideia que a interpretação está na cabeça da pessoa, como em algumas ideias também do eco no final, ou do cognitivismo, onde a verdade é a interpretação que o sujeito faz da realidade, o ponto é esse tipo de trabalho cognitivo. Eu acho que eu não estou pensando aquele tipo de ideia onde o sujeito é sempre ao centro. O sujeito é dentro desse tipo de mecanismos, claramente, e de dispositivos, claramente é um fator decisivo, importante, mas não é sempre a tradução não é sempre em função de um projeto. E por isso há movimentos de invisibilidade. Se fosse tudo transparente, se o axioma é o sentido é tradução, e a tradução é sempre visível, é sempre transparente, não temos mais trabalho como semioticistas. A verdade é que não é transparente. Pode ser que é visível, se torna visível porque há um trabalho semiótico de análise. Isso sim, mas não ao começo. Eu proponho de desconectar a tradução da ideia projetual, intencional, cognitiva e de ver a tradução como um mecanismo mais geral da vida do sentido, para assim dizer, da vida em geral, e ver se podemos sair de um conceito mais clássico, importante, que é perfeito a muitos níveis do trabalho semiótico. Pode ser que é uma proposta que não tem sentido, mas não sei, pode ser que é uma forma também de estender a nossa possibilidade também de dialogar com outras disciplinas, outras tendências também da pesquisa, não somente nas ciências humanas. É um conceito um pouco mais general. Pode ser que esse tipo de concepção, que eu não expliquei, evidentemente, mais claramente, assim merece, criar um fraentendimento, ou criar uma exigência de diálogo mais profundo, mais extenso. Espero de poder fazê-lo. Se você tem um texto que me pode enviar, pode ser um início de um diálogo mais preciso.
Sim, Francisco, eu vou enviar sim, vou pegar seu e-mail com o Ivan e envio com muito prazer. Mas só um pequeno, eu não trabalho com transparência jamais, e talvez, de maneira alguma, isso é completamente contrário da própria lógica mesmo do projeto enunciativo, mas o que você está falando talvez seria um caminho a gente pensar a enunciação em ato. Porque a enunciação em ato, ela é completamente dinâmica, não há, né, não há nenhuma dimensão prévia, vamos dizer assim. E, então, em primeira, trazer a questão da enunciação em ato, e, em segundo momento, a enunciação coletiva, que daí entra e faz o diálogo direto com as questões de Lotman e tudo mais, né? A semiose coletiva, vamos dizer, pensando pela ótica da enunciação em ato. Então, eu acho que, no fundo, embora pareça que há grandes dissidências, vamos dizer assim, entre os dois pontos de vista, talvez haja caminhos claro. de aproximação. Então, claro, vamos dialogar sim, sem dúvida. Absolutamente. Eu diria também uma enunciação distribuída, que não é um ponto somente de projeção, porque na complexidade da vida, da cultura, provavelmente alguns fenômenos de sentido e de construção da realidade são o efeito de muitas instâncias que vão produzir também, além da intenção, muito além da intenção também quando as pessoas se encontram, tem muitos projetos diferentes. Ao final, o sentido que se vai criar provavelmente não estava na cabeça de ninguém e não estava na intenção exatamente de ninguém. É como no projeto político, quando você começa, tem uma visão geral, mas ao final o que você vai produzir é qualquer coisa de muito mais diferente de um projeto. Provavelmente a ideia do projeto que eu acho que pode ser, do meu ponto de vista, mal entendida, ou pelo menos que não sei se é funcional ao tipo de discurso que eu estou fazendo, mas seguramente é o problema da enunciação in ato, da enunciação coletiva, de uma enunciação distribuída, é seguramente um problema central. Obrigada. Você. Tá sem som, Ivan. Pelo menos eu não estou ouvindo. Talvez o professor Ivan tenha travado. Pode ir perguntando ao professor Paulo enquanto isso. Bom, não é exatamente uma pergunta, é só com a apresentação do professor Francisco, né? Quando o senhor mostrou a imagem da pessoa olhando as estrelas, eu pensei que as estrelas talvez não existissem, muitas não existem mais, e ela está vendo agora, né? Eu pensei num poema, não sei se o senhor conhece, Lastal, que é Para a Estrela, do Mihai Eminescu, um poeta romeno do século XIX. O Fiorin talvez conheça, tem uma tradução na gramática da língua romena do Dobrinescu. Se vocês me permitirem, eu vou colocar ele aqui, são 4 estrofes de 4 linhas. Eu faço uma tradução literal, não literária, online aqui, tá? Só vou colocar aqui. Vou colocar no chat, tá? Então, Lastal, do Mihai Eminescu, Para a Estrela. Vou ler cada estrofe em romeno e aí eu traduzo, tá? La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Para a estrela que surgiu, há um caminho tão longo que milhares de anos foram necessários para a luz delas nos alcançar. Segunda estrofe. Poate de mult s-a stis în drum în depărtări albastre.
Yarrazaiei abia cum luci vederi noastre. Talvez há muito tempo ela se extinguiu no caminho, nas distâncias azuis. Mas o raio dela, o raio da luz dela, só agora brilhou para a nossa visão. Pois a terceira. E quando as teleichamurit, încet pe cer se suie. Era pecânt no sazarit, as iovedem shinuie. Então, a imagem da estrela que morreu lentamente sobe no céu. Ela existia quando não foi vista, agora nós a vemos e ela não existe. E aí o último estrofe. Tot astfel când al nostru dor, pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Da mesma forma, quando a nossa saudade tiver morrido na noite escura, a luz do amor extinto ainda nos acompanha. Maravilha, uma maravilha. Obrigado, obrigado. De nada. Eu acho que é um tentativo de resolver o paradoxo que eu estava falando antes. Eu acho que a poesia, acho que a criatividade humana pode ser que é a resposta àquele tipo de problema que eu estava falando no final, como jogar com as duas dimensões, como resolver o paradoxo, que muitas vezes a literatura, a poesia há esse tipo de capacidade. Obrigado, Paulo. De nada. Só mais uma coisa, gosto muito de Salim Bazarda. Questionar uso in sardo, se la prossima volta faccio questa relazione in sardo. Non ti intendevo, Ivan, depisi a lui sul microfono. Desculpa, agora tem o som? Sim. Paulo, Paulo Chagas Francisco, nosso colega, professor do Departamento de Linguística da USP. Como você percebe, temos ótima companhia, apesar de tudo. É verdade, verdade. Diana levantou a mão. Eu estava a propósito, Diana levantou a mão. Sim, Diana, pode falar. Pronto. Muito obrigada, Francisco. Gostei de ouvir a sua exposição, a sua conferência, e acho que trouxe para nós uma porção de caminhos de reflexão para vários trabalhos. Penso que, em relação ao trabalho da Renata, há um diálogo bem próximo a ser feito, realmente, que é interessante, e acho que o que está acontecendo de diferenças é provavelmente o sentido dado à tradução, a palavra, o termo tradução, que a Renata estava usando para algumas questões específicas e ela estava usando para a tradução também de textos não verbais, certo? Não era só para os verbais, mas acho que há uma questão realmente que precisa ser tratada aí. Mas eu queria só dizer que eu não consegui entender bem, para mim, não faz muito sentido pensar que a semiótica estrutural partiu do conteúdo para chegar à expressão. Porque, ao dizer isso, parece que o seu objetivo é chegar ao plano da expressão, enquanto não, o seu objetivo é dar conta do conteúdo. Certo? Quer dizer, então, eu nunca pensaria em dizer que partimos do conteúdo visando a chegar à expressão. Eu acho que, na verdade, a semiótica partiu do plano do conteúdo e, de alguma forma,
recuperou a relação sígnica, a relação textual, ou seja, a relação entre expressão e conteúdo nessa produção do conteúdo, mas sempre pensando em chegar ao conteúdo. Certo? Da mesma forma que não penso que a semiótica peirciana partiu do plano da expressão. Acho que ela partiu de textos, do plano textual, com expressão e conteúdo, e provavelmente tratando de dar conta sempre dessa filosofia da linguagem, quer dizer, que não é bem separando expressão e conteúdo. Então, eu penso que a separação, expressão e conteúdo, que é uma estratégia metodológica da semiótica estrutural, não foi nunca uma estratégia metodológica da semiótica peirciana, que tiveram objetivos diferentes no tratamento da linguagem. Não sei o que você pensa disso, mas era isso que eu queria dizer. Obrigado, Diana. Sim, eu, como já disse, tinha feito uma pequena caricatura das duas tradições, mas eu penso que você está dizendo o que eu já disse. A verdade é que a visão da... é claro que todas, sobretudo a semiótica estrutural, tem a relação entre expressão e conteúdo como fundamental, não há nenhuma dúvida sobre isso. E é claro que Peirce, na sua teoria, fez muitas coisas, é muito difícil o que é a ideia peirciana. Eu penso mais o desenvolvimento de Peirce feito por Umberto Eco. Però, como você estava dizendo, ao final, a ideia de desenvolvimento no conteúdo, ao nível do conteúdo da teoria generativa, fez que todo o problema foi a imanência, a construção de instrumentos na imanência para a estruturação do conteúdo. E quando voltamos, ao final, à expressão, desse ponto de vista, partimos do conteúdo para chegar à expressão, nesse tipo de filologia da história. Certo. Ao final, aquela expressão é novamente uma oposição categorial, que é muito parecida ao conteúdo mesmo. São categorias que são utilizadas para descrever relações diferenciais no plano da expressão. Certo. Assim, acho que seja correto. Deste ponto de vista, não saímos do conteúdo. Não saímos daquele tipo de imposição diferencial, paradigmática. Se pode ser que é mais simples dizer, sempre construímos paradigmas. Sempre tentamos articular diferenças e correlações entre as diferenças. Por outro lado, o desenvolvimento, resumido, simplificado, da história do pragmatismo, particularmente no seu desenvolvimento de Umberto Eco, ao final é todo focalizado sobre a linearidade concatenativa, a concatenações entre signos e signos, que são expressões, que há um nível onde o conteúdo é sempre alguém de, como se pode dizer, de abstrato, que não se pode aguentar. É sempre uma passagem, como Eco dizia, uma passagem de expressões que produz esse tipo de... produz o conteúdo como expressão. Qual é o conteúdo da expressão solteiro? É uma outra expressão. É a expressão homem não casado. E não vai sair daquele tipo de lógica. Agora, pode ser que essa é uma lógica claramente caricaturalizada, extrema. Mas eu penso que também pode ser um dos problemas a dificuldade de diálogo entre as duas tradições. Porque esse tipo de diferença é uma diferença pesada. Ao mesmo tempo, però, pode ser que é uma diferença significativa,
Ou seja, aqui não é somente um problema teórico, mas é um problema de funcionamento. Como dizer que ha concentrado a atenção em um nível de funcionamento da semiose, e um outro ha focalizado um outro nível. Pode ser que não estamos aqui, pode ser um pouco imodesto, para juntar, para ver a convivência e também o conflito entre os dois modelos, não teóricos, mas modelos de funcionamento. Eu, quando o Ivan me perguntou de fazer uma relação, pensei, não vou fazer esta relação, porque é um desafio trop complicado também de resumir. Mas, ao final, eu pensei, vamos tentar. Tentar por quê? Porque penso que é também um jeito de quebrar aquele tipo de tabu, onde todas as tradições semióticas são divididas, cada um trabalha dentro de uma tradição específica, dentro de uma comfort zone, uma zona de tranquilidade. Esse é um tipo de semiótica um pouco menos tranquila. Mas no final é um propósito. Quando eu vou fazer análise, trabalho sobretudo com a semiótica estrutural, a semiótica da cultura, mas penso que pode ser interessante de ver se há algumas coisas, se podemos sair mais fortes também de uma reconstrução desses tipos de pluralidades de preensões do sentido. Não sei se é um projeto que vai conseguir um resultado, mas é uma espécie de experimento semiótico. Obrigada, Francisco. Eu concordo com você, eu penso nisso, mas eu diria o seguinte: nós não saímos do sentido, você tem completa razão, mas nunca se pretendeu sair. Sim, é verdade. Não verdade. foi o objetivo esse. Sim, não conseguimos sair do sentido. Absolutamente. Nunca se teve a intenção de. Por isso que eu disse que nunca se pretendeu chegar à expressão, mas as relações entre expressão e conteúdo. Claro que ao final... Tendo em vista o conteúdo. Certo? É isso. Eu penso, por exemplo, que há dentro dos fenômenos semióticos mais extremos, você pode pensar ao nonsense, ao absurdo, há uma tentativa de sair de um lado ou do outro, mas o ponto é que ao final é como quando eu digo não tem sentido, mas dizer não tem sentido, tem sentido. Tem sentido. Mas é interessante como o homem cria esse tipo de mecanismo paradoxal. É um pouco como chegar ao ponto onde o sentido e o não sentido jogam entre si. Eu penso que é uma coisa que nos leva nos faz sair de uma zona mais clássica de análise do discurso, por exemplo. Muito obrigada, Francisco. Obrigado a você. Eu não sei se nós temos outras pessoas que tinham pedido a palavra. Eu não vejo nenhuma mão levantada nesse instante. Também não queremos abusar da disponibilidade do nosso palestrante convidado, que já falou bastante tempo e já são 15 para as 4 da tarde. Eu imagino que na Sardenha seja a hora de jantar. É jantar, sim. Já passou da hora de jantar. Já passou da hora de jantar. A gente tem fome de semiótica, tem fome de sentido. Vivemos de sentido, não é somente de... Exatamente, essa fome nós compartilhamos, Francisco. Eu gostaria... será que... Eu queria lembrar, antes de nós nos despedirmos por hoje, primeiro deixa eu dizer como é impressionante ver como você está falando bem. Há quanto tempo você não vinha ao Brasil?
A última vez foi no 2017 por um convênio sobre o Greimas, o centenário de Greimas. Era uma semana. 2017 é um outro mundo do qual nós mal nos lembramos hoje. Era um outro mundo. Sim, a última vez que eu fiquei 20 dias era no 2010, acho, 2011. Estamos todos impressionados, como você está falando bem. Você disse, eu anunciei para as pessoas quando fizemos o anúncio do FAPES de hoje, que nosso palestrante internacional falaria em português sem sotaque. E eu não estava mentindo. Eu gostaria, Francisco, de pedir, quem sabe você, sabe, gente, muito em breve, no mês de agosto, vamos publicar uma nova edição da revista Estudos Semióticos, Sim. Que é um número organizado especialmente pelo Francisco Seda, junto com o Paulo Demuro. Então, Francisco, poderia, talvez, para as pessoas que estão aqui conosco, dar uma notícia sobre esse dossiê de semiótica e verdade que vocês estão organizando? Sim, estamos muito contentes de fazer esse trabalho para estudos semióticos. É sobre a semiótica, a relação entre a semiótica e a verdade. Temos muitos convidados internacionais, brasileiros também. Eu acho que é um número muito interessante, com muitos pontos de vista diferentes. Já temos todos os artigos já editados. Eu peço ao casal para agradecer muito toda a redação de Estudos Semióticos, porque tinha feito um trabalho inacreditável. E agora estamos escrevendo uma introdução junto com o Paulo Demuro. Eu penso que é um tema bem difícil. Claramente se pode ver como as diferentes tradições têm uma relação com a ideia de verdade bem diferente, mas sempre naquela ideia de um diálogo e também de fazer ver a pluralidade de abordagens semióticas. O número consegue fazer isso, fazer ver a complexidade do tema ao nível teórico. A primeira parte um pouco mais teórica, na segunda parte com muitas análises de casos diferentes, do discurso político, a arte, o teatro, as redes sociais, e muitas outras análises de caso, a televisão, etc. Somos satisfeitos. Agora temos que fazer uma boa introdução que faz o resumo e também, magari, que dá um pouco de perspectiva a todos os trabalhos, a esse tipo de questão, que é uma questão que não vamos concluir com o número de estudos semióticos. Ótimo. Então, bom, não perdemos por esperar. Muito em breve, daqui a um mês e pouco, em agosto, nós teremos, então, esse número temático sobre semiótica e verdade, organizado pelos nossos editores convidados, o Francisco Seda e Paulo Demuro, que está em pleno processo final das revisões e tudo isso, e vai sair ainda no mês de agosto. Fiquemos, então, aguardando, porque, sem dúvida, vai ser um dossiê bem bonito que eles estão preparando. Agradeço a todas as pessoas pela presença hoje. Esse foi o nosso último encontro do FAPES no nosso primeiro semestre. Segundo semestre tem mais. Segundo semestre teremos mais palestrantes convidados do exterior e do país. Vamos continuar no modo remoto, porque é preciso, por enquanto, a gente está constatando que é necessário manter a prudência e continuar com os nossos gestos de cautela perante a pandemia. Aqueles que estão atualmente na situação de Covid, cuidem-se muito bem e desejo melhoras
para todos, sintomas leves, muita água, muita água e melhoras em breve. Francisco, vamos querer saber notícias boas de você em breve. Paulo também. E, enfim, obrigado aos colegas, professores que vieram, participaram conosco, contribuindo tanto para que a gente sempre mantenha, as nossas discussões se mantenham nessa qualidade. Não demora, a equipe da Jesus Mídia vai fazer o upload da gravação de hoje no canal YouTube do grupo. Obrigado, Clarissa, Leonardo, Henrique Fatel. Obrigado virtualmente a Beth Arcot, nossa coordenadora do Fórum de Atualização e Pesquisas Semióticas. E vamos liberar o nosso convidado para poder ir jantar. Obrigado a vocês. Foi um prazer, uma honra. Obrigado também pelas críticas e todas as considerações. E pelo convite. Obrigado, Ivan. Até a próxima. Francisco. Nós adoramos. Vamos mais. Tchau, gente. Tchau. Tchau.